Romanos, capítulo 9. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar quem o fez: por que me fizestes assim? Versículo 20. Paulo desabafou a sua grande tristeza e incessante dor no coração, em palavras sinceras movidas pelo Espírito Santo. Como alguém que sentia profundo amor pelos irmãos, apelou aos judeus pela força de sua origem, que, como israelitas, possuíam as primícias da eleição de Deus. Discorrendo desde Abraão, evocou a aliança como uma dádiva dada a quem Deus aprouver ter misericórdia. O apóstolo usou diversos textos do Antigo Testamento que corroboram com seu pensamento. A rejeição de Israel não interferiu em nada com a justiça de Deus e com seus propósitos. Rejeitar a Deus acarreta consequências pessoais que definem o destino eterno de quem o rejeitou, mas em hipótese alguma podem frustrar os desígnios que ele estabeleceu desde a eternidade. Quando analisamos a história de Esaú e Jacó, percebemos uma nítida diferença entre os irmãos, não apenas no aspecto exterior, mas na vocação de cada um. Esaú era o braço direito de seu pai Isaque. Era forte e decidido, tinha porte de líder e grande influência sobre seu povo. Jacó, no entanto, era o queridinho da mamãe Rebeca. Era pacato e apreciava os cuidados domésticos. Sendo mais introvertido e um tanto inseguro, não era tão popular quanto seu irmão. Portanto, apesar da profecia referente à liderança de Jacó, aos olhos humanos, seria mais coerente confiá-la a Esaú. Mas o Deus que esquadrinha os corações nunca se engana, e Jacó assumiu o lugar que ele lhe designou como as primícias do Israel de Deus. Esta comparação feita por Paulo nos revela questões imprescindíveis para compreendermos que as promessas do Senhor são infalíveis e no seu devido tempo acontecem, quer o homem queira, quer não. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. E sim que ele, sendo conhecedor do futuro, sabe exatamente a quem usar e como usar. Faraó foi o típico exemplo disso. Sua rebeldia não foi resultado do que Deus fez, mas as manifestações de Deus foram consequências de sua rebeldia. Em toda a história deste mundo, Deus tem suportado com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia que para a glória preparou de antemão. Porque a diferença entre o perverso e o justo só é notada quando colocados lado a lado. À semelhança de Esaú e Jacó, só existem dois grupos aos olhos de Deus: os ímpios e os justos, os bodes e as ovelhas, o joio e o trigo, as virgens nécias e as virgens prudentes. O sábio Salomão dedicou praticamente metade do livro de Provérbios para estabelecer essa divisão. A verdade de que Deus chama a quem quer e salva a quem deseja não indica uma suposta predestinação, e sim a resposta do Senhor às escolhas do ser humano. Pois quando olhamos para Cristo e sua vida dedicada a servir e amar uma humanidade que merecia morte, compreendemos que um alto preço foi pago e Deus não pode permitir que alguns o considerem de pouca importância. Para Israel, Jesus foi uma pedra de tropeço, mas todo aquele que nela crê não será confundido. Portanto, ainda que o número daqueles que se dizem cristãos seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo, porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra cabalmente e em breve. Jacó possuía suas limitações e fraquezas.
usou de mentira para tentar conquistar o que Deus já havia prometido lhe dar. Mas foi neste vaso de desonra que o Senhor viu a possibilidade do reavivamento e reforma. Jacó foi quebrado e refeito em vaso de honra, porque se entregou nas mãos do oleiro. Este é o chamado de Deus para cada um de nós hoje, como escreveu Ellen White. A história de Jacó é uma segurança de que Deus não repelirá aqueles que foram atraídos ao pecado, mas que voltaram a Ele com verdadeiro arrependimento. Foi pela entrega de si mesmo e por uma fé tranquilizadora que Jacó alcançou o que não conseguira ganhar com um conflito em sua própria força. Deus assim ensinou a seu servo que o poder e a graça divina unicamente lhe poderiam dar a bênção que ele desejava com ardor. De modo semelhante, será com aqueles que vivem nos últimos dias. Em toda a nossa desajudada indignidade, devemos confiar nos méritos do Salvador crucificado e ressuscitado. Ninguém jamais perecerá enquanto fizer isto. Patriarcas e Profetas, página 139. Vigiemos e oremos. Bom dia, vasos de misericórdia. Oremos pelo derramamento da chuva serôdia. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.